Quem nunca pagou uma taxa sobre um produto ou um serviço? Taxa, até essa palavra é chata de ouvir. Quando o assunto é fundos de investimentos, existem taxas que a maior parte dos investidores não entendem como elas são cobradas. É o caso da taxa de administração, taxa de performance, taxas de entrada e saída. Se você não quer surpresa na hora de investir, sugiro que assista esse vídeo e tire todas as suas dúvidas sobre seus custos. Fique ligado! Pessoal, agora eu vou falar sobre taxa de administração de fundos de investimentos. A taxa de administração ela é um percentual anual cobrado sobre o patrimônio líquido do fundo, ou seja, ela é o salário das instituições que estão por trás do funcionamento de um fundo de investimento. Assim como qualquer profissional, independente da sua área de atuação ou da função que exerça, merece ser remunerado pelos seus serviços. Com os fundos de investimentos não poderia deixar de ser diferente. Você sabia que existem 5 figuras de profissionais por trás do funcionamento de um fundo? Eu vou falar um pouco por cima para vocês terem uma noção básica do que eu estou me referindo. O primeiro profissional é o gestor. O gestor ele é o responsável pela rentabilidade do fundo de investimento. É ele que vai traçar a estratégia da carteira do fundo. É ele que vai decidir o momento certo de compra e venda de ativos. Em outras palavras, pessoal, é ele que vai garantir a rentabilidade da sua aplicação financeira. A segunda figura do profissional é o administrador. O administrador ele é o responsável legal do fundo. É ele quem presta contas para a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula os fundos de investimentos. A terceira figura do profissional é o custodiante. O custodiante é quem faz a guarda das cotas dos fundos de investimentos. Quando você aplica num fundo de investimento, seu dinheiro fica guardado numa instituição. Normalmente, uma instituição financeira, um banco, pode ser o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil. A quarta figura de um profissional que está por trás do funcionamento de um fundo de investimento seria o distribuidor. O distribuidor é quem comercializa as cotas dos fundos de investimentos, ou seja, é ele quem vai vender os fundos de investimentos para o investidor final de acordo com o seu perfil. A quinta figura do profissional é o auditor independente. O auditor independente, ele fiscaliza e audita os fundos de investimentos. Por fim, todos esses profissionais, eles merecem ser remunerados e todos eles têm direito a uma fatia da taxa de administração cobrada do fundo de investimento. Agora eu vou falar como é feita a cobrança da taxa de administração dos fundos de investimentos. Você sabia que quando você investe num fundo de investimento, o seu recurso é convertido em cotas? O valor dessas cotas é atualizado diariamente conforme a rentabilidade do fundo de investimento. E é desse valor que incide a taxa de administração. A taxa de administração, apesar de ser um percentual anual, a cobrança é feita diariamente. Ou seja, divide-se este percentual pelos dias úteis do ano. Transforma-se esse percentual anual pela taxa equivalente diária. Se você quiser saber mais sobre o sistema de cotas de um fundo de investimento e sobre como funciona a cobrança da taxa de administração, acesse o artigo completo, o link está na descrição do vídeo. E sobre os valores mais comuns de taxas de administração? Quanto mais complexa for a gestão da carteira de um fundo de investimento, mais se justifica a cobrança de taxas elevadas, ou seja, fundos com gestão ativa, que requer mais a atenção do gestor. É o caso dos fundos das classes multimercado, dívida externa, cambiais e de ações. Nesses casos, é compreensível a cobrança de 2% ao ano ou mais. Quanto às classes mais conservadoras, com gestão passiva de carteira, não justificariam uma cobrança de taxa acima de 1% ao ano. É o caso dos fundos de curto prazo, referenciado e de renda fixa. E sobre a taxa de performance de um fundo de investimento? A taxa de performance nada mais é do que um adicional pago ao gestor do fundo, por ter realizado um bom trabalho, por ter cumprido a meta de rentabilidade do fundo em um determinado período. É como funcionário de uma empresa, por receber um bônus adicional ao seu salário por ter batido as suas metas. Imagine um fundo que tem como objetivo superar os 100% do CDI
e num determinado período ele entregue 120% do CDI de rentabilidade. Esse adicional de 20% o gestor irá reter e ficar com uma parte. E quais fundos podem cobrar taxa de performance? Fundos que têm como objetivo superar o seu índice de referência ou o seu benchmark podem sim cobrar taxa de performance. É o caso dos fundos multimercados, cambiais, de ações, de dívida externa e alguns fundos de renda fixa considerados de longo prazo. Já fundos que buscam somente acompanhar o seu benchmark, é vedada a cobrança da taxa de performance. É o caso dos fundos referenciado, de curto prazo e a maioria dos fundos de renda fixa. E o valor mais comum de taxa de performance? O valor mais usado, quase praxe de mercado, é de 20% sobre o que exceder o objetivo de rentabilidade do fundo. Exemplo, 20% sobre o que exceder o CDI. E agora eu vou falar sobre uma regrinha básica de taxa de performance. Cada fundo de investimento deve se basear no seu devido benchmark. Fundos multimercados, fundos de renda fixa, normalmente possuem o CDI como índice de referência. Fundos de ações normalmente possuem o índice Bovespa como referência e por aí vai. Então, um fundo que tenha como CDI o seu benchmark tem que se basear no próprio CDI como método de cobrança para a sua taxa de performance. Um fundo de ação que tem como índice Ibovespa como benchmark não pode se basear no CDI para taxar sua taxa de performance. E referente à periodicidade da cobrança da taxa de performance. A taxa de performance deve ser cobrada em ciclos mínimos de 6 meses, ou seja, não pode ser cobrada mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. Tem que ser semestralmente, anualmente ou períodos maiores. O praxe de mercado mais comum é que a cobrança seja feita por semestre. O que eu vou falar agora, pouca gente entende ou tem conhecimento sobre o assunto. Chama-se linha d'água. A linha d'água é um conceito que está por trás da taxa de performance. Uma taxa de performance só pode ser cobrada quando um fundo cumpre duas condições básicas. A primeira você já conhece, que é superar o objetivo de rentabilidade do fundo. A segunda condição é que o valor da cota do período de apuração seja maior do que o valor da cota do último período em que houve pagamento de taxa de performance. Mas o que isso quer dizer? No último período em que houve pagamento da taxa de performance, se a cota estava a R$ 15 e agora, no final do período de apuração atual, a cota está a R$ 17, aí sim poderia incidir a taxa de performance. Não basta apenas cumprir a condição 1, tem que cumprir as duas condições. E esse é o conceito da linha d'água que pouca gente conhece. Eu vou falar sobre uma taxa pouco praticada atualmente, que é a taxa de entrada. A taxa de entrada, também conhecida como taxa de ingresso ou de carregamento, incide no momento da compra ou aquisição das cotas de um fundo de investimento. Incide sobre o principal aplicado e não sobre o valor da cota do fundo. Essa taxa, como eu disse, ela é pouco praticada no mercado e ela incide mais nas previdências. É o caso dos fundos VGBL e PGBL. Já a taxa de saída, ela vai incidir no momento da venda, no momento do resgate das cotas do fundo de investimento. Igual a taxa de entrada, ela incide sobre o principal resgatado e não sobre o valor da cota do fundo de investimento. Normalmente ela incide quando o investidor precisa antecipar o seu recurso antes do prazo de resgate estipulado pelo fundo. Pessoal, para concluir esse assunto, a análise dos fundos de investimentos é de extrema importância. Tem o intuito de se descobrir se as taxas que estão sendo cobradas não estão sendo abusivas, como por exemplo, um fundo de renda fixa querer cobrar 4% ao ano de taxa de administração. Mas qual o fator mais relevante na hora da tomada de decisão antes de se investir num fundo de investimento? Ou entre escolher entre um fundo e outro? A resposta é muito simples: a sua performance histórica ou rentabilidade passada. O que pouca gente sabe é que a performance divulgada do fundo já é isenta de todos os seus custos. Mas o que isso quer dizer? A grosso modo,
Se um fundo performa melhor que o outro, os seus custos ficam em segundo plano e você entenderá por quê. Imaginem dois fundos, um fundo A e o fundo B. O fundo A entregou uma rentabilidade de 100% do CDI em um determinado período e cobra 0,5% de taxa de administração ao ano. Já o fundo B entrega 120% do CDI de rentabilidade em um determinado período e cobra 2% de taxa de administração ao ano. Qual fundo é melhor? Qual fundo você escolheria? Obviamente, o fundo B. Apesar do seu custo ser maior, ele entregou uma rentabilidade maior que o fundo A. O gestor do fundo B performou melhor que o gestor do fundo A. O grande termômetro a ser levado em conta na hora de se decidir aonde investir é a performance histórica ou rentabilidade passada. E aqui vai um conceito que deveria ser lei quando o assunto é fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Quando você fez a análise sobre o fundo A e B, rentabilidade versus custos, isso não vai te garantir que o fundo B futuramente renda mais que o fundo A. Hoje eu falei sobre os diversos custos que incidem quando você adquire cotas de um fundo de investimento. Se você gostou desse vídeo e quer nos agradecer por isso, dê um like, faça um comentário e se quiser saber mais sobre investimentos, acesse o nosso site. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.